Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar uma coisa, a classificação da pressão arterial. Talvez você chegou até aqui querendo saber qual é o valor normal de uma pressão arterial. Eu vou te dar, tá, essa resposta logo depois da vinheta. Vem comigo. Então simbora aqui falar sobre pressão arterial. Mas se você que está chegando agora e que ainda não segue o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo e curta também esse vídeo no final se você gostar, tá bom? Dá um joinha, isso é muito importante pra gente. Então vamos lá falar sobre pressão arterial, classificação da pressão arterial no indivíduo adulto. Isso é muito importante para você entender o comportamento da pressão arterial e que nível que o teu paciente ele se encontra. Por quê? Porque nós podemos ter o paciente com uma pressão ótima, uma pressão normal, nós podemos ter o paciente, por exemplo, no estágio de pré-hipertensão, nós podemos ter o paciente com uma pressão arterial estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. E é importante a gente entender, tá? Avaliar a pressão arterial e colocar esse indivíduo numa determinada classificação. Primeiro, é muito importante a gente comentar aqui que a gente não pode, por exemplo, em uma única aferição de pressão arterial, aferir a pressão arterial do paciente e dizer, opa, ele já é um hipertenso, ou ele... Não. Porque precisa de uma sequência de aferições de pressões arteriais. Aquela pressão ela pode estar aumentada de forma isolada, de repente por uma ansiedade, de repente por um medo, uma questão emocional, tá? De repente o paciente ele tomou alguma bebida alcoólica poucos minutos antes de aferir, tomou de repente usou alguma droga, né? Pode acontecer também. Então tudo isso pode influenciar. Então não é em uma única medida que nós vamos dizer se o paciente é hipertenso ou está classificado em determinada configuração aqui da classificação, beleza? E eu estou falando isso aqui baseado nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, que a última que saiu foi em 2020. Vez ou outra, essa classificação ela pode mudar, mas eu estou trazendo aqui para vocês a última classificação para que vocês fiquem os mais atualizados possível em relação a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Responde comigo aqui agora. Você sabe qual é a pressão arterial considerada ótima? O valor da pressão arterial considerada ótima vem muito na cabeça da gente, né? E na cabeça das pessoas leigas também, o famoso 12/8, né? Se minha pressão tiver 12/8, tá ótima, né? Se minha pressão tiver 12/8, tá ótimo. E na verdade não é, tá? Vou te explicar agora, vem comigo aqui na tela. Então olha só, pupilo, tá aqui a nossa classificação da pressão arterial em adultos. E na verdade, quando se pergunta uma pressão arterial ótima, é isso aqui, ó. A pressão arterial ótima, ela é a pressão que é menor do que 120 de pressão arterial sistólica e menor do que 80 de pressão arterial diastólica. Então volta comigo. Então tá vendo que a pressão arterial ótima não é a 12/8. Na verdade é menor do que 12/8. Tá? Ou seja, menor do que 120 de sistólica e menor do que 80 de diastólica. Ah, Rafael, mas menor quanto? 110 é ótimo? É ótimo. 100 é ótimo? É ótimo. 60 de sistólica é ótimo? Aí não. Aí já entra uma coisa chamada hipotensão. Rafael, mas o que é uma hipotensão? Até quando eu vou considerar essa pressão arterial ótima? Se você observar as diretrizes, ela não tem um valor específico sobre o que é hipotensão. Mas convencionou-se, e outras referências também, se coloca como hipotensão um valor menor do que 90/60, ou seja, 90 de sistólica e 60 de diastólica. Valores menores do que 90/60 milímetros de mercúrio, a gente considera-se então uma hipotensão. É óbvio que a gente sempre tem que se ligar o quê? Na pressão basal no paciente. Isso é muito importante, entender qual que é a pressão basal do meu paciente. Perfeito? Porque, de repente, às vezes eu olho um paciente com uma pressão de 100/60 e você diz, esse paciente está hipotenso. Não. Primeiro que a classificação de hipotensão é 90/60. Mas pode ser que a pressão daquele paciente seja o tempo todo aquela pressão, 100/60, ou seja, aquilo é o basal, ele sempre está com aquela média de pressão arterial ali. Beleza? Tranquilo? Então, muito importante você entender esse contexto. Vem comigo aqui. Então,
Olha só, você já viu que a pressão arterial ótima tem que ser menor do que 120 de sistólica e menor do que 80 de diastólica. Mas, Rafael, o que é a pressão arterial normal? Então, vamos lá. Pressão arterial normal é aquela pressão que varia de 120 a 129 de sistólica e o 80 a 84 de pressão diastólica. Perfeito? Então, isso aqui é considerado pressão normal, de 120 a 129. Ou seja, de sistólica, 80 a 84 de diastólica. Ou seja, o indivíduo, está aqui pré-hipertenso, que já tem uma pressão, né, de 130 de sistólica até 139, ou seja, de 130 a 139, ele já é considerado um indivíduo pré-hipertenso. Ou uma pressão diastólica de 85 a 89 já é considerado também pré-hipertenso. Agora, preste muita atenção àquilo que eu vou falar para você. Imagina que você está na prática, mensura a pressão do paciente, a pressão dele deu isso aqui, ó. A pressão dele deu isso aqui, ó. 120 por 85. Tá, até aqui onde a gente conversou, você acha que essa pressão de 120 por 85, ela é o quê? Ótima, normal ou hipertenso? Vem comigo. E aí? Pensa aí, olha só. Pressão de 120 por 85. Onde é que eu classifico essa pressão? Ótima, normal, pré-hipertenso? E aí, Rafael, é 12 por 8, é boa. Será mesmo? Será uma pressão boa? Vem comigo na tela que eu vou te explicar uma coisa que talvez você não sabia. Vem aqui. Então, olha só. 120 por 85. Tá, se essa pressão aqui for uma pressão do paciente e a gente pudesse encaixar ele aqui em uma classificação, onde que a gente classificava? Rafael, 120 ele está dizendo que é pré-anormal, então é normal, porque o que vale é a sistólica. Pupilo, mentira. O que vale não é a sistólica. Ah, Rafael, então o que vale é a diastólica? Também não. Também não é a sistólica que vale, também não é a diastólica que vale. O que vale é o maior valor dentro da classificação. Como assim? Não entendi nada. Vem comigo. Olha só. 120 de sistólica se encaixaria onde? Se encaixaria em PA normal, né? Sim, se encaixaria em PA normal. Só que 85 de diastólica se encaixaria onde? Encaixaria em pré-hipertensão. Então, o que vale é o valor de maior classificação. Se 85 se encaixa em pré-hipertenso aqui, ó, então eu digo que essa pressão aqui, mesmo a sistólica se encaixando na PA normal, mas a diastólica se encaixa no valor de pré-hipertenso. Então, essa pressão aqui, eu classificaria, tá, esse paciente com essa pressão no paciente chamado de paciente pré-hipertenso. Beleza? Ah, não sabia, né? Vem comigo. E aí, o que acontece? O que é hipertensão arterial de fato? Hipertensão arterial de fato é aquele indivíduo que tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90. Obviamente, também a gente não pode dizer que é apenas em uma única mensuração. Tem que ter algumas verificações para eu confirmar, para eu dizer que esse paciente de fato tem hipertensão arterial. Perfeito? Então, por isso que na classificação estágio 1, hipertenso estágio 1, já se começa o quê? A partir de 140 de sistólica e ou a partir de 90 de diastólica, tá? Vem comigo aqui. Olha só. Aqui, ó, hipertensão arterial estágio 1. Quando é que eu tenho? Quando eu tenho uma pressão arterial a partir de 140 até 159, eu digo que isso é estágio 1 e ou uma pressão arterial diastólica de 90 a 99. Olha só que interessante. Anota isso aí, tá bom? E estágio 2, de 160 a 179 de sistólica e de 100 a 109 de diastólica. E estágio 3, tudo que for maior ou igual a 180 de sistólica e tudo que for maior ou igual a 110 de diastólica, eu digo que é hipertensão arterial estágio 3. Agora, nota o seguinte aqui. Vocês vão entender uma coisa bem bacana. Nota que do estágio 1, estágio 2 e estágio 3, o que acontece?
sempre aumenta, ó, 19 pontos, ó, 140 para 159, 19, 170 para 179, 19, e aqui é maior que 180, estágio 3. E aqui sempre aumenta 9, tá bom? Ó, 90 a 99, 100 a 109 e maior que 110, considerado estágio 3. Mesma coisa, vamos aqui. Se eu tenho um paciente agora, que a pressão dele é essa aqui, ó. A pressão dele é 150 por... eu digo que ele é 150 por 80. 150 por 80. Qual é o estágio desse paciente? 150 por 80. Vamos lá. O que vocês acham? 150 por 80. Onde é que ele se encaixa? Vamos lá. 150 de sistólica se encaixa onde? Se encaixa em estágio 1, não é isso? E o 80 vai se encaixar onde? Ah, o 80 encaixa aqui em PA normal. Só que qual é o maior? 150 foi a maior classificação. Então, digo que esse indivíduo aqui se encaixa em pressão arterial estágio 1. Tá bom. E se você tem essa outra pressão aqui, ó, vem comigo. Você tem agora uma pressão de 160 por 110. Qual é a classificação desse indivíduo aqui? Ah, Rafael, 160 vai se encaixar onde? 160. Ah, se encaixa em estágio 2, não é? Se encaixaria. Só que 110 se encaixa onde? Maior ou igual a 110, estágio 3. Então, sempre prevalece quem? O maior estágio. Então, eu digo que 160 por 110 classificaria esse indivíduo em hipertensa estágio 3, tá bom? Então, essa é a mais nova classificação, né? Desde 2020 que nós temos sobre pressão arterial. Perfeito? Então, se você não sabia sobre classificação de pressão arterial, você está sabendo agora. Se você não sabia isso, de que o que não prevalece não é a sistólica, muito menos a diastólica. Prevalece quem? Prevalece o valor que tem na maior classificação. Não importa se é a sistólica ou não importa se é a diastólica. Muito cuidado com isso, porque isso, inclusive, é questão de prova de concurso. Se você não sabia, você está sabendo agora. Agora, fica ligado, porque no próximo vídeo eu vou te dar uma dica muito importante de como mensurar a pressão arterial do paciente. Perfeito? Então, te aguardo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, tá bom? Grande beijo, tamo junto.